Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado por assistir o vídeo e muito obrigado por compartilhar. Você não sabe o tamanho da bênção que é você compartilhar um vídeo desse. Porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender a Bíblia. Então, quando você compartilha um vídeo desse, que a gente está explicando aqui o texto bíblico na Bíblia, e a gente fazendo uma homilia do texto bíblico, ou seja, nós estamos aqui dia a dia tirando lições práticas do texto bíblico para a nossa vida. Isso é maravilhoso, porque tem muitas pessoas que são esclarecidas, são iluminadas por essas explicações simples aqui, tá certo? Não se iluda com o que você vê na televisão. Hoje existem muitos religiosos, inclusive eu vi uma explicação de um pastor religioso brasileiro, explicando a questão do relógio do fim do mundo, e ele concordando com a teoria do fim do mundo pregada pelo juízo final dos cientistas, que dizem que falta 1 minuto e 30 para o fim do mundo, 90 segundos para o fim do mundo. Lembrando que essas histórias você encontra na internet, e você, ao assistir essas reportagens, você tem que ter o senso crítico. O que a Bíblia diz? E você tem que comparar. Então você tem que chocar as duas realidades, o que Deus falou e com o que a ciência tem falado. Infelizmente, a ciência poderia ser uma bênção nas mãos de Deus, e quando ela se coloca à parte de Deus ou contra Deus, né, então ela vai ferir o mandamento e ela vai jogar por terra as verdades de Deus. E aí você e eu muitas vezes somos confrontados com isso e passamos a duvidar de Deus. Passamos a questionar a Deus, inclusive. Tem muita gente hoje, mesmo nas igrejas evangélicas e na igreja cristã, de modo geral, que duvida de Deus e que tem dificuldade de aceitar a Bíblia como ela é, o texto bíblico como Deus deixou para nós. E aí você deveria pegar outros cientistas cristãos, né, que apresentam que a teoria da evolução ela não se sustenta de acordo com as leis da natureza. De acordo com as leis da natureza, a ciência em si ela se contradiz. E ao se contradizer, ela não se mostra fidedigna. E aí, hoje nós temos teoria da ciência combatendo teoria da ciência. Existem cientistas que concordam com cientistas e ou então outros cientistas se levantam para dizer que não é assim. Por isso que existe, por exemplo, essa questão da origem do universo. Vai de 400 milhões a 60 milhões, a 60 milhões, 400 milhões, 5 bilhões de anos-luz, 10 bilhões de anos-luz. Já a gente acredita que a Terra tem por volta de 10 mil anos. Um pouco antes do pecado e um pouco depois do pecado. Nós temos quase 7 mil anos de história do pecado. Lembrando que a Bíblia apresenta que a Terra precisa de um sábado para descansar das suas lutas. Então nós acreditamos que Jesus Cristo vem antes de a gente entrar no 7º milênio.
Como eu disse na mensagem anterior, a ciência afirma que a partir de 2045 a vida na Terra vai se tornar insustentável. E a partir de 2060 é impossível. Então a gente percebe que a ciência em si, ela faz previsões catastróficas. É o fim da humanidade. E então eles estão tentando hoje povoar a Lua, povoar Marte, estão tentando encontrar outro planeta para levar o ser humano para lá, porque aqui não vai dar certo mais. Por que você acha que hoje existem pelo menos 3 ou 4 telescópios ao redor do planeta, fora do planeta inclusive, né? Nós temos o Hubble e temos tantos outros telescópios aí, pesquisando vida fora do nosso planeta. Por que o ser humano está gastando bilhões e bilhões de dólares que poderia ser gasto aí com educação, com saúde, com melhoria da qualidade de vida, está gastando com a tecnologia para ver se existe vida fora do nosso planeta? Por quê? Para tirar a gente daqui, porque sabe que aqui não vai dar certo mais. Então, quando você olha para essa situação, aí você vai para Apocalipse 1, versículo 4 e versículo 7. Jesus Cristo vem. Essa é a promessa da Bíblia. Ele vem para consertar isso aí, consertar essa bagunça e destruir da terra tudo que está sendo todos aqueles que estão destruindo a terra. Não é interesse de Deus destruir ninguém. Já disse em várias mensagens minhas, você pode assistir aí, minha série A Verdade, minha série Ele Vem, minha série O Juízo de Deus. Deus não tem interesse na morte de ninguém, Deus quer salvação. Agora, quando o ser humano se rebela contra Deus, Salmo 2, né? E tem vários outros salmos, aí o Salmo 14 também, o Salmo 53, fala que o ser humano se tornou insensível, rebelde. Salmo 10, Salmo 73, fala desse ser humano que questiona a soberania de Deus e foge de Deus, e inclusive se coloca numa posição de guerrear contra Deus, querendo ser melhor do que o próprio Deus, ou dizendo que Deus não existe e que ele não precisa de Deus. Então, quando o ser humano chega a esse ponto, aí lógico, você vai olhar para essas previsões catastróficas da ciência e você vai aplaudir, como pessoas sábias. Inclusive, hoje, pessoas evangélicas, cristãs com a Bíblia na mão, aplaudindo a ciência, uma ciência que não aponta um futuro com esperança. E Deus aponta para a gente um futuro com esperança. Deus é contigo, louve a Deus, e na sequência vamos orar. Santo Redentor.
maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui, eu e meus amigos, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Estamos todos na Tua presença e é gostoso estar na Tua presença, Senhor. E aqui, nesse momento, no silêncio deste lugar, ou seja, não tão silencioso por causa dessa cantoria dos insetos, do murmúrio das águas, das aves. É gostoso estar aqui nesse ambiente tão aprazível. E agora, Senhor, diante desse cenário tranquilo, queremos ouvir a Tua voz. Mas, Pai, antes de ouvir a Tua voz, queremos sentir o Teu poder sobre nós. Queremos que a mão do Senhor se estenda para nós. Queremos que o Senhor se manifeste em nós. Queremos que o Senhor nos assista em nossas necessidades. Pai, cure a gente, transforme a vida da gente, perdoe a gente naquilo que a gente tem falhado. Tu sabes que muitas vezes caímos, fracassamos, às vezes nos mesmos pecados, e vivemos uma vida de culpa, e muitas vezes até chegamos na igreja e fazemos a oração milagrosa. Senhor, perdoe a multidão dos nossos pecados. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós, porque nem sabemos orar. Quando o Senhor diz que a gente tem que confessar os nossos pecados especificamente. Hoje, Senhor, se pequei por palavra, por pensamento, por desejos, por visão, né? Pela visão, pelo paladar, pelo tato, pelos meus órgãos dos 5 sentidos. Se eu pequei, Pai, especificamente, eu confesso esse pecado diante do Senhor e te digo, Senhor, perdoe-me. Ajude-me a agir de maneira diferente, pensar de maneira diferente e ver de maneira diferente. Ajuda-me a ver, Senhor, com os Teus olhos. Dá-me a alegria, Senhor, de ter a Tua salvação como plataforma da minha vida. E que esse também seja o desejo de quem está assistindo essa mensagem. E que, acima de tudo, o Senhor hoje visite a cada um de nós, visite a nossa casa, visite os nossos sonhos, visite os nossos projetos e fale agora ao nosso coração através da Tua palavra. Que tudo que acontecer conosco, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome e para a exaltação de Jesus Cristo e para o nosso crescimento espiritual. Nos colocamos em Teus braços de amor e te pedimos a direção do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Nós o adoramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, diante desse cenário de catástrofe proposto pela ciência, a medicina, ela identifica que o ser humano do século XXI é o ser humano mais doente da história. Além de doente, é o ser humano mais ansioso, mais depressivo, mais estressado. Apesar de todo o avanço da ciência, nunca se ouviu falar de tantas enfermidades e de tantas mortes por enfermidades. Tivemos agora recentemente a pandemia, não é, do coronavírus, mas todos os anos morrem mais de 1000 pessoas da gripe comum. São cerca de 1.300 pessoas. Se eu não estou enganado, 2020 foram 1.320 pessoas que morreram no Brasil de gripe comum. Então, estamos vivendo um século, o século XXI, século dos conflitos, séculos do divórcio, século do desemprego, da desigualdade social, século das doenças, século da ansiedade, da depressão, das fobias. O ser humano se tornou doente. Hoje os psiquiatras e psicólogos concordam com a gente de que o ser humano está muito inquieto. E essa inquietude leva o ser humano ou ao estresse ou à depressão, à ansiedade e a várias fobias. Tem gente que tem medo do escuro, tem medo da noite, tem medo do dia, tem medo de altura, tem medo disso, tem medo daquilo. Medo é uma palavra que ela
é uma realidade no mundo pecaminoso e catastrófico que a gente está vivendo. Quem é que não tem medo hoje? Você sai de casa e de repente você encontra uma pessoa armada, colocar uma arma na sua cara para tomar simplesmente um celular que você comprou por R$1 ou R$2 mil. E às vezes até menos que isso. Eu conheci uma professora que ela tinha um celularzinho simples, bem básico mesmo, aquele celular que é para receber e fazer chamada. E aí o assaltante chegou perto dela e disse: eu quero, passa o celular. Ela entregou o celular para ele e falou assim: você não tem vergonha na sua cara de ter um celular desse, não? Entregou o celular para ela e disse: olha, na próxima vez que eu te encontrar, se você tiver com esse celular, eu vou te dar uma surra. E aí deu um tapa nela e mandou ele para casa tomar vergonha na cara e comprar um celular que prestava para ele roubar. É esse o mundo que a gente está vivendo, o mundo do medo. E o medo em si, ele é bom. O medo é um gatilho, digamos assim, é um ingrediente de proteção para a gente. Se a gente não tivesse medo, muitos desastres aconteceriam se a gente não tivesse um pouco de medo. E por que você está falando disso, Renivaldo? Porque João estava na ilha de Patmos e Jesus Cristo vem conversar com ele. E a primeira coisa que Jesus Cristo diz para ele é: não tenha medo. Não fique com medo. Lógico que nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler hoje esse encontro de Jesus Cristo com João. Mas observe João 14, versículo 1. Jesus Cristo fala exatamente isso. Nós estamos vivendo a geração do medo. E Deus, diante desse cenário, Ele apresenta um final com esperança e Ele diz para a gente: não se turbe o vosso coração. Em outras versões, você vai encontrar, dizendo uma linguagem bem mais moderna, dizendo assim: não tenham medo. Creiam em Deus. Creiam em Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai dizer: por que você não precisa ter medo? Porque Ele diz que está preparando um mundo melhor para você. João 14, versículos 1 a 3. Mas aí ele tem um encontro com João lá na ilha de Patmos. João, depois de sofrer lá na mão de Domiciano, ser jogado no caldeirão de azeite, ele vai para a ilha de Patmos e João está vivendo um momento de solidão, de separação dos amigos, e a sua vida está realmente em uma situação bem caótica. Não estou dizendo que João perdeu a fé, não, por favor. A gente vai encontrar, por exemplo, Jeremias lamentando o seu nascimento. Você vai encontrar o próprio Elias, que foi arrebatado para o céu. Você vai encontrar ele desejando a morte. E tantos outros no Velho Testamento que também sentiram medo. O próprio Davi, ele fala dessa questão desse medo, né? Porque está abatido a minha alma, Salmo 44, 45, por que estás abatido a minha alma? Porque você está inquieta, porque você está com medo? Espere em Deus, diz o Salmo 44, 45, 46, espere em Deus. Por que você está abatido? E aí Jesus Cristo, João vai ter uma visão de Jesus Cristo, né? A partir do versículo 15, leia comigo aí. Um pouco antes, né? Alguém está falando com Jesus Cristo, com João, né? O versículo 10. Achei-me espírito na ilha de Patmos. Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma voz. João ouve uma voz e ele não reconhece que é a voz de Jesus Cristo. Lembrando que a ilha de Patmos era uma prisão. Então João não estava preso sozinho lá, existiam outros presos lá. E agora João, ele está ali
Agora ele tem uma visão, o início do versículo 10, tem uma visão no dia do Senhor, que é o sábado. Depois eu vou trabalhar uma mensagem só sobre essa questão do dia do Senhor aqui, tá? Nós temos que trabalhar isso aqui, porque essa expressão aqui, dia do Senhor, na Bíblia, tem dois significados. Ou é o dia da volta de Jesus Cristo, ou é o sábado. E a gente vai trabalhar uma mensagem especificamente só com essa frase aí, tá bom? O dia do Senhor. Mas agora eu quero essa visão. Antes de falar do sábado, antes de falar da lei, lá do Apocalipse, eu quero falar aqui sobre o encontro de João com Jesus Cristo. Ele ouve a voz de Jesus Cristo, assim como Adão e Eva ouviram no Jardim do Éden, né? Mas João não reconhece a voz de Jesus Cristo. Ele estava acostumado com a voz de Jesus Cristo, uma voz suave, uma voz tranquila, uma voz serena, uma voz calma. Jesus Cristo jamais emitiu qualquer grito, então ele tinha uma postura bem serena diante das dificuldades. Mesmo quando ele foi confrontado por Pilatos, os sacerdotes, os líderes judeus, ele manteve a calma. E agora ele fala com João. E aí João diz: eu ouvi uma voz atrás de mim. E essa voz era como de trombeta. Agora é uma voz forte, uma voz estridente, dizendo: o que você vê, escreva-o em um livro e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí, versículo 12, ele diz: eu voltei, eu me virei para ver quem estava falando comigo. E agora ele tem a visão de Jesus Cristo. Olha que visão ele tem de Jesus Cristo. Ele viu 7 candeeiros. Primeiro ele vê 7 candeeiros. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Com vestes talares, ou seja, vestes brilhantes, cingido à altura do peito com um cinto de couro, uma cinta de ouro, né? Um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como bronze polido. Ou seja, ele tem uma visão de um Jesus Cristo glorificado. A visão que Moisés teve de Deus lá no Monte Sinai, lá em Horebe, quando ele teve uma visão de Deus. Ele viu a glória de Deus. E Moisés, o rosto de Moisés passou a brilhar por causa dessa visão. E agora, João tem essa visão, a visão de um Cristo glorificado. Cabelos brancos, roupa resplandecente, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido. Jesus Cristo tem aqui uma visão, João tem uma visão do Cristo glorificado. E aí, como refinado em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então a voz de Jesus Cristo agora é uma voz de trovão, né? Uma voz bem estridente, uma voz de um grande comandante de batalha. E quando João tem essa visão de Jesus Cristo, do Cristo glorificado, diz o verso aí, verso 16, né? Ele diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. E quando ele viu a esse Jesus Cristo, ele caiu aos seus pés como morto. Porém ele colocou a mão sobre mim e disse: não tenha medo, não tenha medo, sou eu,
o primeiro, o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero parar aqui, porque agora a gente começa a compreender o medo de João. E, amados, essa visão do Apocalipse, ela precisa ser examinada e ela precisa ser analisada do ponto de vista das bem-aventuranças de Mateus 5. Lá, Jesus Cristo começa a bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é aquele que dia a dia tem um senso de humildade, de pequenez, porque ele será chamado filho de Deus. Então João, ele percebe o tamanho que ele tem. Aliás, uma das coisas que o livro do Apocalipse vai apresentar muito é a questão da adoração. E nós não adoramos um Deus qualquer. Como o próprio livro aqui descreve um Jesus Cristo de forma totalmente diferente daquele Jesus Cristo que veio à Terra. Daquela criancinha que nasceu em Belém, que passou por dificuldade, que teve luta, sofrimento e que finalmente foi crucificado para redimir os pecadores. João tem essa visão desse Cristo, aliás, ele tem um relacionamento com esse Cristo. Ele viu Jesus Cristo, o homem, subir para o céu. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Ele pregou desse Cristo que morreu e que iria voltar. Mas qual era a visão de João em relação a Jesus Cristo? Talvez eu e você não possamos depreender do sentimento de João ao ser jogado na ilha de Patmos. Mas imagine você, hoje, você está vivendo na sua casa, você tem sua casa, tem sua esposa ou esposo, você tem seus filhos, você tem sua vida pessoal, seu trabalho, você tem um relacionamento com a sua igreja, você tem uma vida, você tem alcançado sucesso e de repente tudo é tirado de você. Tudo, absolutamente tudo. E para piorar, você é acusado de um crime que você não cometeu e você é jogado numa prisão. Nesse momento, que visão você tem do Deus que você serve? Quando Elias estava na caverna lá, ele recebeu a visita de Deus e ele disse: Senhor, estão matando todos os profetas e só eu fiquei. E agora a Jezabel, além de matar todos os profetas, ela está me procurando para me matar. E eu não sei o que fazer, porque não tenho a quem recorrer. Elias vai ouvir a voz de Deus dizendo: filho, não tenha medo. Você está com medo de uma mulher. Eu que fiz você fazer maravilhas. Você ora e cai fogo do céu. Você ora e para de chover durante 3 anos e meio. Agora você fica com medo de uma mulher. A visão de Elias, naquele momento em que ele pede para morrer, inclusive, ele diz que está cansado da vida, que está insatisfeito, que está realmente desesperado. João está na ilha de Patmos, depois de ser jogado num caldeirão de azeite. Eu consigo imaginar um João agora, que em algum momento ele faz a seguinte pergunta, que eu já fiz e você já fez, e todos nós fazemos constantemente. Por que Deus permitiu isso?
Por que que Deus me tirou tudo? E a gente ainda tem a coragem de dizer que foi Deus que tirou, né? Aí depois, e Deus ainda permitiu que eu fosse parar na prisão, sendo que eu sou inocente, não fiz nada errado. E aí uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurado, feliz é aquele que ao ser perseguido, é perseguido por causa da palavra, é da sua fidelidade a Deus. E aí Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, verso 4, verso 5, que é feliz aquele que passa por muito sofrimento, que tem perdas, que tem frustrações, que tem derrotas, que tem medo. Porque ao passar por essas coisas, ele é aperfeiçoado para viver na presença de Deus. Deus diz que quando você é perseguido por causa do nome dele, você é herdeiro do reino dos céus. Então João está na ilha de Patmos e agora ele tem uma visão de Jesus Cristo. Uma visão totalmente diferente de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele pensava acerca de Jesus Cristo. E para acalmar esse coração atribulado, a primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer para eles, e ele vai dizer para mim e para você também hoje. Talvez você esteja passando por alguma tribulação, esteja passando por algum sofrimento. Então eu convido você a ler Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 10, para que você também tenha essa visão de Jesus Cristo. Não de um Jesus Cristo fraco, de um Jesus Cristo derrotado, punido pela morte. Não de um Jesus Cristo que está preso a uma tumba. Porque nós servimos a um Deus que está vivo. Ele mesmo diz aí, depois dele dizer para João não ter medo, ele diz: eu sou eu. Sou eu. Esse eu sou aqui, a gente pode trocar a ordem aqui, é uma expressão que só é usada para Jeová. Eu sou. Quando Deus apareceu para Moisés, ele disse: eu sou. Eu sou, está enviando você ao Egito para libertar meus filhos. Então, Jesus Cristo faz uma descrição dele agora. Eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: eu sou o primeiro, eu sou o último. Algumas expressões, algumas Bíblias, algumas versões de tradução da Bíblia vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. E Paulo vai apresentar Jesus Cristo como as primícias da criação de Deus. E aí alguns dizem que Jesus Cristo foi criado. Tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, porque eu já expliquei isso na minha série Vou Ser Cheio do Espírito Santo 2022. O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus. E todos os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles eu sou. Todo o poder emana de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, João, não tenha medo. Eu estou aqui. João deve ter lembrado, inclusive, do incidente lá do Mar da Galileia. Quando ele e os discípulos queriam coroar Jesus Cristo como rei. E aí Jesus Cristo forçou eles a entrar no barco. E ele ficou em terra orando por eles. E 10 horas depois eles não tinham conseguido atravessar um mar de 12 quilômetros. Ainda estava no meio do mar. Era por volta de 5 horas da tarde e 4 horas da manhã. Eles estavam ainda lá. Cerca de 11 horas depois, Jesus Cristo vai. E quando Jesus Cristo sobe no barco, diz: não tenham medo, sou eu. E aí a tempestade se acalma. Quando Jesus Cristo entra em nosso barco, quando Jesus Cristo visita a nossa ilha de Patmos, ele vai dizer para mim: não fique com medo. Por isso que a visão de Apocalipse começa com felizes e começa com a volta de Jesus Cristo. Começa mostrando quem é Deus, mostrando que Deus é o grande revelado no Apocalipse. O Apocalipse é a revelação do grande amor de Deus por nós. E aí vai falar da volta de Jesus Cristo.
O Apocalipse começa com esperança. E a esperança é Jesus Cristo. E se você está atravessando um momento de angústia, de medo, de incerteza, de perdas, não é hora de você continuar duvidando de Deus. Lógico que a dúvida de Elias era razoável, qualquer dúvida que João tivesse também era razoável. Mas agora ele tem que ter uma visão de Deus. Se você assistir a minha série O Espírito Santo 2021, eu começo a série e termino a série justamente com essa questão. Como cristãos, nós precisamos ter uma visão de Deus. Precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. E hoje nós estamos vivendo um cristianismo sem significado, sem poder, sem vigor, sem motivação, porque nós não conhecemos o Deus que se revela através da sua palavra. E ao não conhecermos a Deus, o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de medo. Fazemos as coisas para Deus, inclusive por medo. E então o Apocalipse começa dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto. Eu morri por você, mas estou vivo. Essa expressão aqui, eu estou vivo, Jesus Cristo está dizendo para João, João, nada acontece sem eu estar no controle. Não tenha medo, eu estou no controle. Eu estou vivo. Nós servimos a um Deus que está vivo e que tem a história na palma da sua mão. Ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus Cristo tem a chave. É por isso que João agora, ao ter essa visão, é lógico que ele desmaia, né? Daniel também, ao ter a visão de Jesus Cristo glorificado, ele desmaiou. Elias cobriu o rosto. Por quê? Porque é grandiosa demais a visão desse Deus. Agora, esse Deus glorioso, ele se queda, ele se inclina para socorrer seus filhos tentados. Esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, ele vem todos os dias para confortar e consolar seus filhos. Leia o Salmo do 40 até o 49. Você vai entender o que eu estou dizendo. Deus interessado dia a dia em socorrer seus filhos. João estava jogado na ilha de Patmos, né, jogado lá para morrer. E aí quem vai para a ilha de Patmos visitar João? Jesus Cristo. E João agora tem uma visão de Jesus Cristo. E ao ter uma visão de Jesus Cristo, ele agora vê um Cristo glorificado. E ao receber essa visão do Cristo glorificado, ele se torna insignificante, ele se torna humilde, ele se torna um instrumento capaz de ser usado pelo próprio Deus. Meu querido amado, minha querida amada, Deus tem um plano para mim e para você. Agora, Deus não vai impedir os conflitos, Deus não vai impedir as ilhas de Patmos, Deus não vai impedir os conflitos, os caldeirões de azeite. Deus vai permitir os caldeirões de azeite na tua vida para que ele se manifeste e para que a glória dele se manifeste na tua vida. Agora, esse Deus glorioso, ele diz para mim, para você, se você está com medo do futuro, se você está olhando para as previsões catastróficas da ciência, ele diz para você, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último e eu tenho as chaves. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da vida, eu tenho a chave da história. Jesus Cristo tem a história nas palmas das suas mãos e ele está conduzindo a história para a felicidade e salvação de todos os seus filhos. Não é tempo da gente ficar com medo. Existem vários textos da Bíblia, mas eu vou ler apenas um. Leia comigo, 1 Pedro capítulo 5. O apelo que Deus faz para mim e para você hoje. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Está escrito aqui, ó. Lance sobre ele. Ou jogue, né? A palavra aqui é jogar mesmo.
ou jogar-se. Aqui Pedro vai dizer que é para você jogar em Jesus Cristo, ou jogar sobre Jesus Cristo, todas as tuas preocupações, todos os teus medos. Jogue sobre ele todos os teus medos, toda a tua ansiedade, todas as tuas preocupações, porque ele certamente cuida de você. Está escrito também lá no Salmo 65. Deus cuida de você. Jogue sobre ele todas as tuas preocupações, todos os teus medos, porque ele cuida de você. João recebe uma visão de Jesus Cristo. E agora o próprio Jesus Cristo vem cuidar de João na ilha de Patmos. Ele não está só mais. Deus está com ele. E agora, quando ele tem essa visão de Deus, a ilha de Patmos se tornou o seu lar. Ele poderia ter morrido na ilha de Patmos. Mas algum tempo depois que ele recebe todas as visões do Apocalipse, ele retorna para morrer em Éfeso, na sua casa de morte natural. Sem perseguição, sem problemas. E João, o próprio João, vai escrever no seu evangelho que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que morrer em Jesus Cristo será ressuscitado no último dia. João vai morrer nessa esperança. A esperança da ressurreição. O medo vai embora quando a gente se coloca nos braços de Deus. O medo desaparece, as preocupações, a ansiedade, a depressão, o estresse desaparece quando a gente busca Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão dadas a você. Não tenha medo. Deus está com você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. No mundo caótico em que estamos vivendo, Senhor, é fácil sentir medo. E muitas vezes temos medo de tudo. Temos medo até de nós mesmos. Medo da nossa sombra, medo dos nossos amigos, medo dos nossos vizinhos. Vivemos a geração do medo, Senhor. E nessa geração nós queremos ter a visão de Jesus Cristo para pararmos de ter medo e passarmos a ter esperança de que o futuro será melhor para todos nós. Obrigado porque o Apocalipse começa com essa esperança. A esperança de que o Senhor está com as chaves da história nas suas mãos. O Senhor tem o controle da história e essa história não vai ter um final catastrófico, vai ter um final feliz para todos os teus filhos. Pai, nos colocamos em teus braços e hoje queremos nos inclinar como João, virar os nossos olhos para o céu, mirar para o lar celestial, onde o Senhor está assentado e de onde o Senhor virá para nos dar a coroa da vida eterna. Pai, aceita todos nós e perdoa-nos as nossas fraquezas, as nossas rebeliões, o nosso duvidar, o nosso questionar. Ajude-nos a confiar mais no Senhor e pararmos de sentir tanto medo. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.